Olá, que a Shalom do Pai esteja com todos. Uma palavra aqui que está em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, que nosso Senhor Yeshua ensinou. Ele falou assim no versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, aqui a palavra que eu queria falar é sobre dívidas, que está nessa oração que o próprio Senhor ensinou, que nós deveríamos orar. Aí fala dívida. Aí a palavra dívida, como em outros textos, como nos originais, fala ofensa. Então leva, dívida é ofensa. Não é? E a ofensa, no vocabulário aqui que eu pesquisei, no hebraico quer dizer uma violação da lei ou regra, um ato ilegal, no dicionário comum. Palavras que atingem alguém na sua honra, na sua dignidade, injúria, agravo, ação de causar dano físico e até lesão. Ato de atacar, do latim offendere, quer dizer atacar, desagradar. É tipo de ofensa. Quais são os tipos de ofensa, né? Tem a injúria, tem a calúnia e tem a difamação. Aí pesquisando também xingamento, que é o substantivo masculino de definir ofensa. Então, todas essas colocações estão ligadas à ofensa. E o que o nosso Senhor falou, que nós tínhamos que perdoar a quem nos tem ofendido. Mas antes de perdoar a quem nos tem ofendido, nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar quem nos ofende e nós também temos que perdoar aquelas pessoas e nós devemos pedir perdão. Não é? Antes de nós pedir a Deus perdão, nós temos que perdoar antes, porque nesse mundo não tem como às vezes você não ofender. Às vezes você ofende sem nem saber, com uma palavra, porque você pode fazer até uma colocação da sua verdade, como eu estou fazendo aqui, às vezes falando de uma verdade que eu acredito, que é a palavra de Deus, que é no Criador, mas tem gente que não acredita. Como eu posso caluniar, como eu posso falar e ofender alguém falando, ele acredita em imagens, e eu posso ofendê-lo falando que aquilo ali, falando sobre a palavra, a própria palavra que está escrito, mas no entendimento dele, não, ele está fazendo o correto. E eu com as minhas palavras, se eu não souber colocar, eu posso ofender, não é? E levando aqui na mesma palavra, em mesmo Mateus, no versículo 18, quando Pedro pergunta quantas vezes nós devemos perdoar, né, alguém, um irmão. E aqui, eu vou ler aqui que está em Mateus 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se-lhe e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Ele está perguntando. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Pedro perguntou: se até 7 vezes o irmão um dia pecar contra você, a gente deve perdoar? Ele falou: não te digo até 7 vezes. Então, que não era até 7 vezes. Mas, desculpa, mas é 70 vezes 7 em um dia. Então, nós devemos perdoar sempre. Porque sempre quando Estevão estava ali morrendo, o próprio Senhor no madeiro, as ofensas, todo tipo de injúria, a gente não pode dar uma de coitado, né? Todo tipo de injúria, de difamação, ele sofreu. E ele fez o quê? Ele falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. A pessoa que faz isso não sabe o que faz. Às vezes a pessoa ofende sem nem saber o que está fazendo, sem nem saber o que significa aquilo ali.
Por isso que o nosso Pai nos ensinou que nós devemos a oração do Pai Nosso, e nela está incluído: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai, Pai, nossas ofensas, porque às vezes nós nem sabemos o que estamos fazendo, o que nós estamos falando. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós não perdoamos aquele irmão que nos ofende, ou que às vezes falou mal, você tem que, às vezes a gente fica chateado, a pessoa me ofendeu, falou isso, mas você fala: não, Pai, perdoa, porque ele nos ensinou no madeiro. E Estevão, com o primeiro mártir, quando estava ali morrendo, ele também perdoou. Ele falou: Pai, perdoa. Não coloque sobre ele essa conta, porque a pessoa já vai pagar, ele já tem os seus pecados, as suas cargas. E nosso Pai, essa ofensa, dependendo do tipo da ofensa, tudo está escrito, nada escapa do julgamento do Pai. Então, a gente só tem que perdoar. Perdoar não quer dizer também que você tem que insistir a andar. Perdoar, nós temos que perdoar, mas não quer dizer que você deve continuar andando e sendo ofendido o tempo todo. Eu sou uma mártir. Eu suporto tudo. Não, a gente também tem que trazer entendimento, tem que trazer luz. Porque se você anda com uma pessoa que não tem uma mudança de vida, que só te ofende, que só te faz mal, como que você vai andar junto com o escorpião? Que o instinto dele é aquele. É picar, é ferroar, Já é a defesa dele. Então, se você não quer ser ofendido, claro que você sempre tem que perdoar, mas não quer dizer que você tem que andar. Porque também está escrito na palavra. Salmos 1 diz: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Escarnecer é o quê? É falar mal, é injúria, é zombar, é atacar. E às vezes é tipo de bullying que hoje fala, essa pessoa, o bullying é uma coisa assim que ataca assim. Por isso que no dicionário aqui fala até de dano físico, lesão. Porque você pode, no corpo pode não ter nada, só foi palavras. Mas aquele escárnio, às vezes tem bullying que até ofende, dá cascudo, persegue. Esse ato pode ferir o coração da pessoa, levar uma lesão que fica cicatrizado lá dentro. Pode acabar com a vida de uma pessoa, esse ato de ofender, de ficar falando com xingamentos, às vezes falando o defeito daquela pessoa. Porque a pessoa, aparentemente, externamente, aquilo ali, a pessoa fica atacando a outra, sempre com ofensas. Que cada pessoa é uma, cada pessoa leva para si. E como fala aqui, no dicionário mesmo, pode causar dano, é um agravo, é uma ação, e esse dano pode ser físico. Então, a gente tem que pensar muito bem que tipo de ofensa. Mesmo sendo com palavras, nós podemos matar uma pessoa. E como fala na palavra, os assassinos não herdarão o reino do céu. Então, com a palavra eu posso matar alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de ofensa. E como está escrito aqui, a gente não precisa se assentar com os escarnecedores, andar com os escarnecedores, não. Se uma pessoa age assim, a gente tem que ficar longe. É o contato zero que fala, que hoje está muito na moda, os narcisistas, os psicopatas. Essas pessoas têm que levar o contato zero. Porque Deus diz também que o joio, ele não se arrepende. O joio não se arrepende. Tem pessoas que elas não mudam, elas não querem mudar. Por mais que ela ouve, tem oportunidades, mas elas não querem mudar. Elas só querem o bem delas mesmas. Ela não está nem aí, ela para conquistar, ela se faz de boa, mas depois ela só quer atacar. Ela que é a boa, a outra ele nunca olha o outro lado da vítima, Só ele que é o bom, só ele que pode ser a vítima, ele não vê o outro, o que ele está fazendo com o outro. Então, a gente não precisa andar com pessoas assim. Não se assente, não seja de mal, perdoa, mas se afaste.
fique na sua, para você não se ofender. A pessoa pode até ficar ali falando, mas você faz de conta que não tem ninguém ali, é um poste. E siga, cada um, siga o seu caminho fazendo bem. A gente não devolver, procurar não devolver, respirar fundo. E nas nossas orações, Pai, me perdoa. A gente não sair ofendendo as pessoas. E às vezes que a gente pode falar no nosso discurso, e às vezes até numa palavra, levando a palavra do Senhor, mas pedir ao Pai que nos perdoe, que perdoe as nossas ofensas. Porque nós perdoamos aqui quem nos ofendeu, quem falou com nós com injúria, quem falou com nós com palavras ríspidas. Nós devemos perdoar, relevar. Mas quem anda com a pessoa que todos os dias está te matando fisicamente, porque está levando lesão ao seu coração, cicatrizando o seu ser com mágoa, nós devemos nos abster de não andar, de não querer ouvir mais. Essa sim é a palavra que eu senti e faz sentido, porque o adversário também, é que eu não tenho o texto aqui, o adversário também tentou o nosso Salvador, não é? E ele fala, que eu não estou lembrado do texto, mas ele dá uma resposta falando justamente isso. E essa palavra ofensa é tão assim, fala assim, não é nada. Não é um pecado assim, não é nada de transgressão, é tão pequeno, tão insignificante. Ofender alguém, falar alguma coisa, às vezes nem sente, né? Mas esse é uma brechinha, é um caminho que o adversário, assim, como que fala, é o suprassumo dele. Porque ele gosta. É uma coisinha tão pequena, né? É só ridicularizar alguém, e rir ali no meio dos amigos. É uma coisinha simples, mas é do adversário, é dos filhos do adversário, que eles começa do pouco. A gente tem que cuidar de nós, quem é os filhos da luz, não gosta de ofender o nosso próximo, não gosta de falar mal do nosso próximo, não gosta de prejudicar de maneira alguma o nosso próximo, porque nós não queremos que faça com a gente. A gente não vai fazer com o nosso próximo, nosso semelhante. Então, a gente vai sempre ponderar. Mesmo que eu tô ali, nós vamos, nos calar, nos abster, afastar, quietar e até procurar defender aquela pessoa que está sendo ali naquele momento escarnecida, né? Falando palavras de ofensas. Então, nós devemos nos colocar, porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. E quem é filho da luz tem que seguir o exemplo do Pai, seguir o exemplo que o Filho deu aqui nesta terra, que viveu como um homem, como nós. Ele não era um anjo que está assim, ele viveu como um homem. Se ele pisasse no prego ia doer. Ele sentiu a dor que nós sentimos. Quando alguém falava dele, ele às vezes falava hipócritas, né? Ele falava forte, firme, quando às vezes falava, vinha com provas para ele. Ele falava serpentes, que isso aí não é mentira porque era. Não estou falando aqui de você não falar a verdade, porque nós também não devemos omitir. A verdade tem que ser dita. Se a pessoa vem com você, você tem que falar, igual vinha com ele, ele falava serpentes, hipócritas. Que a hipocrisia estava falando uma coisa que ela não vivia. E nosso Pai, o Filho de Deus sabia, não é, de todas as coisas, porque o Pai revelava tudo para ele. Então, que o Eterno possa falar e que nós possamos meditar, de a cada dia aprender, porque o adversário usa, é uma ferramenta assim que o adversário usa, que é tão assim, uma coisa boba. Mas se a gente não tiver cuidado, se a gente não perdoar a ofensa que nos é feita, nosso Pai também não perdoará. E o adversário fala, vixe, eu vou ganhar um monte aí, ó. Porque a gente tem que perdoar. Às vezes a gente quer ser perdoado, pede ao Pai, perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, mas nós não queremos perdoar as pessoas a quem nos ofende, ao nosso irmão. 70 vezes 7. É muito, a pessoa é o dia todo. E às vezes aquele pai, às vezes a gente, a pessoa que vive pouco lá fora com a gente, mas às vezes perdoar aquele que convive conosco, não é? Perdoar ali, claro que tem, ofensas, palavras. E às vezes nós também ofendemos. Aí, mas se nós estamos nos corrigindo, nós em todo momento, nós não falamos, essa outra pessoa também, ela vai tomar fala, moça, a pessoa nunca falou uma palavra assim. Ela vai também se corrigir, não é?
de palavras. Então é isso que senti no meu coração, que o Eterno possa falar o coração e meditar. Meditem na palavra do Senhor, que hoje é tantas palavras que a gente escuta, tantas ofensas, não é? A gente tem que ter cuidado, porque Caim foi quem o Senhor falou lá, quando Caim matou o irmão. Ele teve o sinal e falou: quem achasse Caim e matasse, era 7 vezes e iria ser amaldiçoado. E quem matasse Caim 70 vezes 7. Para o mal ele vai querer ofender 70 vezes 7. Entendeu? E nós temos que perdoar 70 vezes 7. O maligno, ele tem aquele senso de... Ele não é defesa, aquele senso de fazer a justiça com as próprias mãos. Os filhos de Caim, quem matasse Caim, era 70, eles tinham que, como que fala, os vikings tinham aquilo ali, eles tinham como honra ir atrás e destruir. Vingança. Eles têm um senso de vingança, de fazer o mal. Me fez o mal, mas eu vou fazer para eles 70 vezes 7. Essa é a lei dos filhos das trevas. Se alguém ofendeu a eles, eles vão fazer 70 vezes 7 mais. Nós não. Se nós somos ofendidos, nós temos que perdoar 70 vezes 7. Está escrito. Foi o que o Senhor falou lá com Caim. Quem te perseguir e fazer o mal, 7 vezes. E quem te matar 70 vezes 7. Eles fazem isso, porque eles são os filhos da serpente. E é isso.